pretendo fazer a partir de agora para todas as aulas seguintes, que é que vocês também comecem a compartilhar as telas de vocês como forma de aprendizado. Eu acho que é importante para todo mundo ver que é normal a gente errar, se perder, titubear um pouco, e é uma forma de vocês se acostumarem um pouco a poder trabalhar coletivamente, né? Porque uma das coisas muito comuns que acontece na programação é você fazer o chamado programação em código, em duplas, né? Você codificar em duplas, em pares. Então, inclusive, como vocês já haviam feito, né? Muitos de vocês preferiram fazer duplas para o trabalho do G1, podem ser mantidas as mesmas duplas, né, para o G2, e vocês podem fazer, inclusive, caso queiram, né? Eu, como mencionei para vocês, é opcional usar o R para o trabalho do G2, mas podem usar as mesmas duplas e uma pessoa sozinha pode ficar responsável por fazer a programação e a outra pode acompanhar a tela e normalmente costuma funcionar muito bem, porque duas pessoas, né, uma delas lembra alguma coisa que a outra não lembra, percebe um erro que a outra não percebeu. Então, para começar a aula de hoje, desde já, vamos fazer isso, eu espero que revezando entre pessoas diferentes para as próximas aulas, eu vou pedir que alguém se voluntarie para abrir a sua tela e compartilhar com a gente o seu RStudio, e eu vou guiando vocês durante a aula. Se alguém quiser trocar no meio por algum motivo, mas eu vou pedir para que alguém se voluntarie. Eu só não vou fazer isso por causa da gravação, tá? Sem problema. Alguém, vou esperar, quem levanta a mão primeiro, porque imagino que vocês todos devem estar correndo com vontade de se voluntariar, né? Então, o desempate fica com a velocidade. Temos Ana Beatriz, maravilha. Ana Beatriz, por favor, então, pode compartilhar sua tela. Eu acho que está liberado. Acho que sim. Acho que está abrindo aqui para a gente. Maravilha. Estamos vendo sim. Aí, se você quiser maximizar para a gente o RStudio, beleza, ótimo. Imagino que esteja todo mundo vendo, né, pessoal? A tela da Ana Beatriz. Ela já limpou o console, maravilha. Tá ótimo. Então, vamos lá, Ana. A ideia agora é a gente começar a trabalhar com o terceiro quadrante, né? A gente está trabalhando só com os dois primeiros. Então, a gente vai abrir um novo quadrante, criando um novo arquivo. Você vai lá no canto superior esquerdo, naquele canto no mais branquinho ali, né? Que vai ser um novo script. Isso. E aí pode escolher RScript. Com isso aí a gente abre, né, o quadrante do editor, que está no lugar padrão dele aí, que é o canto superior esquerdo. E essa distribuição aí do tamanho do editor é muito padrão, o local e o tamanho dele, porque normalmente o editor é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é para onde a gente devota maior atenção quando a gente está escrevendo um código. Na última aula, né, eu falei para vocês, a gente ficou apenas no console, que era o nosso início, né, o nosso aprendizado, os primeiros comandos. Dessa vez a gente vai ficar diretamente alternando entre o editor e o console. Eu vou pedir só, Ana, para você aumentar para a gente um pouquinho o tamanho da sua fonte, lá em ferramentas, né? Tools, no menu. E aí a última opção, Global Options. Lá em Appearance, na esquerda. Isso, aí pode aumentar o zoom, por exemplo. Talvez para 175. Queria um tamanho que ainda ficasse confortável para você, mas que ajudasse a gente a visualizar. No editor, então, vocês estão vendo que esse quadrante superior esquerdo, né, está com o cursor piscando ali. É importante que a gente se familiarize um pouquinho com ele. Como eu falei, é a tela mais importante de todas, é onde a gente fica com a maior atenção. E vocês veem que no final dele, né, na direita, tem uma pequena barra vertical, uma barra bem fininha, né, no final do editor. É uma barra que indica o tamanho máximo recomendado para uma linha de código. Não é um limite rígido, você pode ter uma linha de código que ultrapasse essa largura, né, indicada por essa barra daí, mas não é realmente recomendável porque você começa a ficar com um problema de compreensão do código, se o seu código fica com linhas demasiadamente extensas. Então, ele fica ali como indicador. Eu pedi para a Ana colocar o zoom um pouco maior, de forma que ele ficou quase que no final da área possível, né, de edição do editor, então está um tamanho ótimo.
Se vocês quiserem fazer algo parecido nos computadores de vocês, ou vocês podem simplesmente ajustar também a barra, né? Essa barra que está separando os dois quadrantes da esquerda da área de ambiente da direita. Isso, essa barra vertical aí, perfeito, para que ela fique próxima, né, dessa linha, dando maior área possível para o uso, né, do ambiente. Pra vocês terem isso como uma referência. Perfeito. Ótimo, Ana. Obrigadão. Então, gente, essa janela do canto superior esquerdo é a janela do editor. É o editor exatamente como, em certa medida, né, um editor de texto né, um Microsoft Word da vida, ou um bloco de notas, né, que vem com o próprio Windows. E, não sei se todo mundo sabe isso, né, código justamente pode ser escrito em qualquer lugar, em qualquer editor. O código nada mais é do que um conjunto de caracteres, né? É um texto específico, não importa onde ele seja escrito. Vocês poderiam escrever um código de R no bloco de notas. Não é tão útil e tão interessante, né? Pelo mesmo motivo pelo qual a gente não costuma escrever um texto que vai ser entregue para uma matéria no bloco de notas. Você não tem formatação, você não tem opções de autocorreção, para você visualizar aquilo que é o resultado final desejado é um pouco mais complicado. O RStudio ajuda a gente nisso, e esse quadrante específico, né, no canto superior esquerdo, ajuda mais ainda por conta das possibilidades de formatação, aquela dica de autocompletar, de autocorreção que a gente já viu, né? Então, espero que esteja todo mundo nesse ponto juntinho agora aqui, na janela do editor. Se alguém tiver perdido, por favor, comente, né, como de costume. E a gente vai começar fazendo uma operação que a gente fez bastante na última aula. Se vocês não lembrarem, não tem problema. Mas eu vou realmente tentar falar em chamada linguagem natural. Eu vou tentar dizer o que a gente quer fazer e a gente vai pensar como é que a gente traduz isso em código. Acho que vai ser bem direto primeiro, tá? A ideia é que nessa primeira linha, então vocês estão vendo que tem um número 1 ali à esquerda do cursor que está piscando, isso indica que a gente está na primeira linha do editor, a gente vai atribuir um valor a uma variável. Vamos chamar essa variável de eleitores. Então, vou pedir para a Ana escrever, por favor, eleitores. E vamos atribuir à variável eleitores o valor 150. Lembrando como a gente faz uma atribuição em R? Alguém lembra? Se puder também pode falar. Perfeito. Já está lá com atalho, inclusive, né? A setinha para a esquerda e colocamos o valor 150. Vou pedir para você apertar Enter agora. E a gente vai ver uma diferença aqui. A primeira e principal diferença em relação ao que a gente fez na última aula, e é a diferença do editor para o console. O que aconteceu? Né? O que a gente esperava, imaginava que aconteceria se o editor se comportasse igual ao console. No console, quando a gente digita um comando, digita uma linha e aperta Enter, o que acontece é que aquele comando é rodado pelo programa. Né? Exatamente. Quando a gente rodasse essa linha e eleitores e, né, atribui, né, recebe o valor 150 e ela roda no console, ela geraria essa variável no ambiente e teria o seu valor armazenado. A gente estaria realmente executando um comando. Então, a gente descobre com isso que o console é que executa comandos, e somente o console. Tudo que acontece, tudo que realmente é rodado no programa, executado, tem que ser digitado no console. Aí a gente pergunta, bom, mas para que eu vou digitar uma coisa então no editor? É só para guardar aquilo que eu queria digitar? É só para eu ter armazenado? Em princípio também, mas é para a gente criar uma sequência de código de uma maneira organizada que faz com que a gente possa voltar àquilo que eu comentei com vocês na última aula, né? Que é a setinha para cima, que volta nos comandos anteriores. Agora a gente passa a fazer por meio do editor. Como é que a gente roda um comando que está no editor? Né? Vai ser uma coisa diferente, mas que a gente vai fazer muito daqui até o final realmente do curso. A gente coloca o nosso cursor em qualquer lugar dessa linha. Vou pedir para a Ana fazer isso com o mouse ou com a seta, como ela preferir. E a gente tem duas opções. A mais visível, inicialmente, tem ali escrito Run, no canto superior direito da janela do editor. Isso, exatamente. É um botão de executar. A Ana clicou ali, aconteceram duas coisas simultaneamente. Primeiro, aquela linha que ela tinha escrito no editor foi duplicada no console. Vocês vejam lá no console, ali embaixo, né? O editor copiou aquela linha integralmente para o console e executou aquela linha, rodou aquela linha, né? Mandou executar. Seria a mesma coisa que se a gente tivesse escrito
exatamente eleitores, sinal de atribuição, 150, lá no console e apertado Enter. E aí a gente viu que isso gerou o resultado esperado, né, na direita, ali no quadrante do ambiente. A gente vê agora a variável, né, eleitores com o valor 150. Então, entendemos como é que é a interação entre editor e console. Uma segunda coisa aconteceu, pequena, mas importante, o cursor foi para a linha seguinte do editor. Ou seja, a gente executou a linha número 1 e o cursor desceu automaticamente para a linha número 2, para que a gente siga digitando novos comandos ou executando novos comandos já existentes. Espero que esteja todo mundo aí. Se alguém tiver dúvida, alguém não estiver acompanhando, só falar. Vamos fazer uma coisa agora muito importante, que às vezes a gente se esquece de fazer, mas que é absolutamente crucial, que é salvar o nosso trabalho. Quando a gente começa a escrever no editor, a gente está criando código, e código é algo valioso. Código é uma tradução de pensamento, né, e de lógica para uma determinada linguagem. Então, a gente vai salvar, como a Ana está fazendo ali, ó, tem um salvar o documento atual, ela vai escolher algum lugar no computador dela para salvar, pode ser qualquer lugar, fica à vontade. Ela vai salvar um arquivo de código em R. Um arquivo de código em R, por padrão, vai ter uma terminação, vai ter uma extensão .r. Vocês conhecem extensões tipo txt, né? .doc, .pdf. A extensão padrão é .r com letra maiúscula, Ana, por favor. É só por padrão. Se você nem digitasse nada, né? Se você nem digitasse a extensão, o RStudio colocaria a extensão para você também. Mas não custa a gente ser completo. Eu imagino que ele vai salvar sem problema. Sara tem uma pergunta. Não sei se a Sara vai digitar ou se está falando. Pode digitar também, Sara, se for o caso. Desculpa, porque minha internet caiu aqui, voltou aí já. Sem problema. Pode falar então, Sara. Eu não estou com um computador aqui, mas o R tem a opção de autosave? Ou tem que ficar dando Ctrl S o tempo todo quando a gente está trabalhando nele? É preferível que você dê Ctrl S. Ele tem uma opção de recuperação automática caso você não salve, mas ele salva uma versão parcial e temporária. Então, caso falte luz, caso seu computador trave por algum motivo, em geral ele consegue recuperar a última versão em que você estava trabalhando, como uma versão, inclusive, temporária sem salvar. Mas é um bom hábito salvar continuamente apertando o Ctrl S. A Sara já deu atalho para a gente, né, para salvar. E tem um pequeno sinal visual na tela, eu vou indicar para vocês agora também, que indica quando você está trabalhando com uma versão ainda não salva, o que é muito comum, porque realmente basta você clicar alguma coisa. Então, Ana, por favor, digita qualquer tecla aí, só uma tecla qualquer no editor, beleza. A gente vê que o nome do arquivo dela, que é match.r, está ali agora, né, em cima do editor, na esquerda. Surgiu um asterisco do lado desse nome e ele ficou de uma outra cor. Essa outra cor varia de acordo com o tema, né, que cada pessoa da turma escolheu. Quando a gente salvar, então você pode salvar clicando no disquete ou apertando o atalho, Ctrl S, deve sumir aquele asterisco, o nome do arquivo vai mudar de cor para indicar que você está com a versão salva, você salvou a última versão. Salva de novo para a gente, então, Ana, só para a gente ver. Tá ótimo. Vocês viram que o asterisco sumiu, o nome do arquivo voltou a ser o nome a cor padrão dele, indicando que você está com uma cópia salva. Mas, como eu falei, basta digitar uma única tecla, né, que altere o código no editor, que altere o script, é assim que a gente chama esses arquivos, né, que são arquivos .r. Isso é um script, né, é um roteiro de comandos a serem executados pelo programa R. Tá ótimo, pode apagar esse K para a gente. Então, a gente salvou, aprendeu como salvar. E eu vou pedir agora para a gente fazer um teste para a gente salvar com uma codificação específica. Isso depende da configuração de cada computador. Então, por isso que eu vou sugerir a gente fazer esse tipo de salvamento pelo menos uma vez. Mas se ele estiver no padrão que eu imagino que esteja no computador de todo mundo, é mais seguro da gente prosseguir assim. Então, Ana, lá em File, no menu inicial à esquerda,
a gente vai acessar a opção Save with Encoding. Está ali embaixo do Rename, é salvar com codificação, exatamente. Essa opção dá para a gente várias formas de codificação diferentes, que significam a maneira pela qual o R lê os caracteres que estão sendo salvos. É a forma como ele indica que aquele arquivo ali está codificado. Isso é importante para quando a gente usa acentuação, porque a acentuação não é lida de maneira idêntica, né? Porque são caracteres acentuados, são caracteres distintos, são caracteres diferentes. A opção que está no padrão, né? Está ali como primeira, entre parênteses tem aquele padrão do sistema, né? Da Sara, é a opção que é o padrão mais usado em português, que tem todas as nossas acentuações. Os dois padrões, né, mais recomendados para a gente que é falando de português são esse primeiro, é o ISO 88591, que é o padrão da Sara, ou aquele penúltimo ali, que é o UTF-8, que é um sistema de padrão praticamente universal de reconhecimento de caracteres. É só ligeiramente mais pesado que o primeiro, mas imensamente utilizado e no mundo todo. Então, se vocês encontrarem algum arquivo que vocês abram, né, um script de R, e ele tenha caracteres estranhos, não pareça corretamente acentuado, isso provavelmente é uma leitura de codificação, que é esse encoding, que está sendo feito diferente. Se alguém não tiver com esse sistema por padrão, aí o ISO 8859, eu sugiro que salve dessa forma, uma única vez, e a partir daí basta salvar normalmente no disquete, no Ctrl S, que ele vai manter esse padrão. Sara pode dar OK ou cancelar agora, tanto faz, não vai ter diferença, porque ela está com a codificação padrão já, e é o que a maioria das pessoas costuma ter nos seus sistemas, aqui falando de português, né, mesmo. Tá ótimo. Agora, então, eu vou pedir para a Ana apertar mais um Enter. A gente vai pular uma linha. A prática de pular uma linha e deixar uma linha vazia, deixar uma linha em branco, é muito útil, é muito utilizada para a gente conseguir espaçar o nosso código em determinados blocos, em conjuntos, né? Uma linha vazia não tem nenhum efeito, é como se ela não existisse, é como se não houvesse uma linha, não tivesse uma linha sido pulada, assim como um espaço em branco, né? E vocês veem ali à esquerda que as linhas são numeradas, né? Então, daqui para diante, mas especialmente nas próximas aulas, que eu vou começar a fornecer código já pronto para vocês também, é muito importante a gente se referir a pontos específicos do código de um jeito fácil, de um jeito direto. Então, volta e meia, eu vou me referir às linhas pela numeração, né? Eu posso dizer ali, Ana, vamos lá na linha 3, e na linha 3 vamos fazer o seguinte. Então, vocês olham o índice da linha ali à esquerda do editor, não confundam com aquele índice de saída, né? Que é o índice que aparece no console, quando a gente roda alguma coisa no console que dá uma saída para a gente. Agora, a gente vai conhecer o funcionamento de uma outra ferramenta, outro dispositivo muito importante para se escrever código no editor, que são chamados comentários. Muitas vezes a gente quer escrever alguma coisa no nosso código que não tem efeito de código, mas que é um lembrete. É algo que um próprio programador, alguém que esteja escrevendo um código, escreve para si mesmo e para outras pessoas que vão ler o código dele, que ajuda a compreender o que está sendo feito. Então, eu vou pedir para a Ana voltar para a linha número 1 e no começo dela apertar duas vezes o Enter. Ela vai descer duas linhas, né, aquele comando. E agora, na linha número 1, eu vou pedir para você digitar esse sinal que é chamada tralha, ou cerquilha. É o famoso joguinho da velha, que fica em cima do 3, normalmente, nos teclados, né? O Shift 3 é um joguinho da velha. O nome desse símbolo é tralha. Vê se você localiza aí, Ana. Perfeito. Essa é a tralha ou cerquilha, é o nome técnico, né, do joguinho da velha. Todo mundo deve conhecer hoje em dia como hashtag, né, porque é o nome que ele aparece como identificador, né, de temas em redes sociais, por exemplo. Mas o hashtag é uma tecnologia específica de endereçamento. A gente não vai usar nada disso aqui, é só para vocês saberem que o nome do símbolo, né, efetivamente é tralha ou cerquilha em português. Aí... Gabriel? Sim. Só para eu me atualizar aqui. O editor, eu estou no console, porque eu entrei e meu programa não estava abrindo. Como é que eu faço para ir para a janela do editor? Só para eu acompanhar vocês. Perfeito, Juliana. Você tem que abrir um novo script.
Eu vou pedir para a Ana te mostrar como ela fez. Ali no alto à esquerda tem um botãozinho branco com um mais verdinho, exatamente. É o novo arquivo. Você clica ali, ele vai perguntar qual é o tipo do novo arquivo que você quer abrir. A primeira opção é um novo script do R. Pode fazer mesmo, Ana, não tem problema não. Aí você cria um novo R-script, isso deve abrir automaticamente o editor para você, caso ele esteja fechado, Juliana. Foi. Tá bom. Tá ótimo? Tá ótimo. O recomendado é que ele fique nesse canto superior esquerdo, aí, exatamente onde está o da Ana, mas por hábito, no futuro, se vocês quiserem, né, redimensionar ou trocar mesmo de lugar os quadrantes, existe essa liberdade, mas existem também motivos pelos quais o padrão é esse, né? Então, a gente, por enquanto, vai manter o padrão. Tá bom. Agora, Ana, depois aí da tralha, né, eu pedi você dar um espaço e escrever realmente em português quantidade de eleitores numa eleição. Tá ótimo. Então, aí, ó, ela utilizou caracteres especiais, né, que estão cedilha, um A acentuado, pode escrever em maiúsculas, em minúsculas, não tem problema, mas tudo que vem depois de uma tralha não tem efeito de código, é um comentário ao código. Logo, se você escreve alguma coisa que não é precedida por essa tralha, imediatamente o R imagina que aquilo seja um comando e vai tentar entender aquele comando, vai tentar, talvez, executar aquele comando caso você rode aquela linha. Se a gente roda uma linha de comentário, pode mandar o run aí mais uma vez, Ana, nessa linha número 1. Não há nenhum efeito direto da execução do comentário. O programa passa para a linha seguinte que tem algum comando de execução. Então, vocês viram que o cursor estava na linha número 1, a Ana mandou rodar, o que o RStudio fez foi procurar a linha seguinte, onde havia um comando, onde podia ser executado, e ele executou novamente a linha 3. Vejam lá no console como é que, mais uma vez, apareceu o mesmo comando, uma atribuição do valor 150 para a variável eleitores, e não causou alteração nenhuma no ambiente, né? Porque ela já tinha essa variável, já estava lá o objeto eleitores criado com aquele valor. Então, Gabriel. Pode falar, Mariana. Esse run é o enter? Então. O run não é o enter quando a gente está no editor, mas existe um atalho, né? O Ctrl Enter, tá ali, ó, inclusive a Ana botou o cursor em cima do botão do run e visualizou que tem um atalho no teclado, que é o Ctrl Enter, e é um atalho muito utilizado. Então, sugiro que você se acostume com ele também, o Ctrl do lado direito, né, que é bem próximo da tecla Enter no teclado. Quando vocês estão com o cursor numa linha que pode ser executada, se você tecla, né, Ctrl, segura Ctrl e depois aperta Enter, você executa aquela linha. E a gente vai fazer bastante isso também. Então, já pegamos aí nosso próximo passo exatamente. Vimos como a gente escreve comentários, né, que são bastante importantes para a gente organizar o nosso código. E lembrando que as variáveis em si devem evitar caracteres especiais. Então, preferencialmente, né, quando a gente usa aquela codificação para português, inclusive, mas para o código ser um pouco mais portável para outras línguas, se for o caso, e para a gente não... E o R tem alguma dificuldade de lidar com alguns caracteres especiais, então, por motivos internos ao código também, não é recomendável inteiramente que a gente use os caracteres acentuados no código, mas... Beleza, estou vendo que a Ana viu ali para fazer uma tentativa, né, de correção de texto. Eu acho que o software está configurado em inglês, então ele está tentando entender aquelas palavras que são palavras em português, como se elas fossem em inglês, para indicar se teria algum erro tipográfico, né? Eu não sei, está todo mundo com esse mesmo sublinhado quando escreve alguma coisa depois da tralha, dos comentários? Tá. Eu acho que eu já tinha configurado no R para não aparecer isso, mas eu não vi como é que a gente faz isso agora. Eu posso dar uma olhadinha e na próxima aula comento com vocês. Mas podemos ignorar, então, qualquer tipo de sublinhado que está dizendo, né? Seria apontando um erro, efetivamente, mas ele só está dizendo que é uma sugestão de grafia diferente, né? Imaginando que seria um erro na palavra em si. Vamos agora, então, escrever, por favor, Ana, na linha 5, ou melhor, pode ser na linha 4 agora para a gente fazer um bloco próximo, simplesmente o nome da sua variável atual, que é eleitores. Basta escrevê-lo de novo.
e a gente vai executar simplesmente essa linha que é o nome da variável. Você pode dar Ctrl Enter, por exemplo, ou Run. Tá ótimo. Veja no console, então, que, de novo, a linha foi copiada para lá e executada, ou seja, idêntico a ter colocado o cursor lá no console e executado alguma coisa. Quando a gente executa simplesmente o nome de uma variável, R entende que a gente quer saber o valor dessa variável por algum motivo. A gente poderia olhar no ambiente ali à direita e saber qual é esse valor. Mas caso eu queira usar esse valor para alguma coisa, como a gente fez na aula passada, por exemplo, passando como argumento de uma função determinada variável, a gente usa o nome dessa variável. É bem imediato. E a gente pode também passear um pouco do editor para o console. Quando a gente deseja fazer isso, é quando a gente quer escrever alguma coisa para testar, mas não necessariamente a gente quer guardar isso no editor. A gente não quer escrever e apagar. Eu quero simplesmente escrever e executar uma linha, mas não me interesso tanto com ela. Vou fazer um teste, vou fazer algum tipo de experimento, não tenho certeza, e prefiro escrever direto no console. Às vezes acontece isso, às vezes é útil. A gente pode clicar lá no console, e aí vocês vão ver que o cursor que está lá vai começar a piscar, indicando que agora o console vai estar como quadrante ativo. A Ana acabou de fazer isso. O cursor que está lá no editor ficou inativo, está suspenso, mas está no mesmo lugar onde ele estava antes. E tem uma forma mais fácil ainda de fazer isso, mais direta, por atalho no teclado, de novo, para quem ficar mais confortável, que é usando o atalho Ctrl 1 e Ctrl 2 no teclado. Se não me engano, Ctrl 2 leva você para o console e Ctrl 1 leva você de volta para o editor. Às vezes é útil fazer essa troca. A Ana experimentou ali, perfeito. É isso mesmo. Então, vamos continuar escrevendo o nosso editor. Vamos voltar para o quadrante do editor, criar uma nova variável chamada votos, digamos que sejam votos no candidato A. Então, vamos colocar um underline depois do votos. É um underscore. Isso tem que ser juntinho dos votos. Isso, não pode ter espaçamento, no nome de uma variável. Perfeito. Temos votos no candidato A. Vamos atribuir a essa variável o valor 47, por exemplo. Mais uma operação de atribuição. A Ana já está usando o atalho. Para quem não lembra, é o Alt da direita do teclado com o hífen. E vamos criar uma outra variável também na linha seguinte, chamada votos no candidato B. Então, votos underline B. E vamos dizer que a quantidade de votos B seja 58. Agora, eu estou reparando só que você apertou Ctrl com o menos, e você acabou sem querer diminuindo o tamanho. Eu vou aumentar aqui de novo, desculpa. Não, sem nenhum problema. Você está ajudando toda a turma compartilhando sua tela. Talvez seja, inclusive, o mesmo atalho, que pode ser um Ctrl+, que deve aumentar o seu zoom. Tá ótimo, muito obrigado. Então, lembra que realmente você tem aí o Alt, O Alt com o hífen para fazer a atribuição direta. Ou você pode digitar também caractere a caractere, sinal de menor e depois o hífen, o menos, para assim. Vamos colocar o valor 58, em votos do candidato B. Como a Ana tem escrito agora, mais código no editor, mas não rodou ainda, não executou, vocês vejam, que o ambiente não foi alterado ainda. A gente quer trabalhar com o código sendo rodado, Então, a gente tem dois comandos aí, que foram escritos, mas não tiveram efeito ainda, eles não foram rodados. Vamos rodar esses dois comandos, então. Vamos executar linha por linha. E lembre-se que eu falei com vocês, que o R é sequencial, Quase toda linguagem de programação é absolutamente sequencial. Então, as coisas acontecem na ordem em que elas surgem no console, não necessariamente na ordem em que elas estão no editor. Se a gente quiser, se houvesse diferença, fazer uma operação antes de uma outra operação, a gente viu na aula passada alguns exemplos, a gente vai ver mais ainda nessa aula, é importante que você execute os comandos na ordem efetivamente adequada, Então, vou pedir ali para a Ana colocar o cursor na linha 5 e executar a linha 5.
Você teria então que repetir as linhas de programação e colocar na sequência, se você quiser executar de novo, ou marcar o que você quer fazer e mandar ele rodar. Perfeito, Alckmin, exatamente o que a gente vai fazer agora. Tá. Então, você, em geral, estrutura, né, no editor uma sequência de comandos que você quer que sejam executados daquela maneira. Se você executar linha a linha, o que é algo que a gente faz muito comumente, porque aí a gente acompanha a execução e o efeito do código a cada comando, a cada instrução que a gente está dando, né, para o R, a gente tem um certo controle, né, a respeito dessa execução. Mas tem que tomar cuidado para fazer as coisas na ordem em que a gente imagina, né, que elas acontecem. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que a gente executa mais de uma linha ao mesmo tempo e como é que essa sequência se dá de forma direta. Então, não precisa dessa linha de espaço aí, tá, Ana? Pode tirar a linha 6, mas eu vou pedir para você rodar a linha 5, pode ser no Run, naquele botãozinho ali na direita, ou no Ctrl Enter, que é o atalho. E a gente viu, ó, foi rodado votos A, nova variável criada com seu valor. Vamos rodar votos B também. Vocês viram que ele criou uma nova linha, né? A linha 7 não existia antes dessa execução, o cursor está lá, pronto para receber um novo comando, e votos B foi criado. Agora, executar linha a linha é interessante e importante quando a gente está escrevendo um código, especialmente pela primeira vez, para a gente testar o que está acontecendo, mas é um pouco custoso para que a gente faça toda hora que a gente quer simplesmente repetir o experimento de um código. E algo que a gente não mencionou na última aula, né, que é importante, é o fato de que R, por ser uma linguagem de programação e por ter o código bastante explicitado para a gente, permite o acompanhamento de cada operação. A gente pode sempre refazer uma operação do começo até o fim para saber como que a gente gerou determinado resultado. A gente pode terminar com um mapa aqui, né, como a gente faria lá no quanto giz. Pode ser o resultado final da execução de um programa de R. Ele deve poder ser recriado do início ao fim e de forma muito transparente, explícita, simplesmente por meio da leitura e da execução de um determinado código. Vamos fazer isso agora, então. Vamos primeiro limpar nosso ambiente de trabalho. Vou pedir para usar a vassourinha dessa vez, que a gente não aprendeu o comando por escrito ainda. Não o console, mas você pode limpar o console também, mas lá no quadrante da direita, né, nesse quadrante do ambiente, o environment, tem uma vassourinha própria dele, ali no topo, embaixo do está escrito perfeito, aí. Pode clicar e a gente remove. Ele pergunta, para ter certeza, lembrando que essa operação não pode ser desfeita. Vocês lembram que eu comentei com vocês, né? Não tem desfazer, o que existe é refazer. E a gente vai refazer agora para voltar exatamente no estado em que a gente estava antes, mas não vamos fazer isso linha a linha. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente roda o programa por inteiro? A gente tem algumas opções, mas a minha preferida é, de fato, selecionar as linhas que a gente quer que rode. Que aí a gente tem certeza absoluta do que a gente está rodando. Então, você pode usar o mouse ou o teclado para selecionar. A Ana pode fazer como preferir. E seleciona todas as suas linhas do editor. Vocês veem que surge, né, uma área de seleção ali. Selecionar o comentário é uma boa prática, porque você sabe o que é um indicador daquela área que está sendo executada, mas não tem diferença no efeito de execução. A gente viu que o comentário não faz diferença para a execução. E você pode mudar Run agora, ou você pode dar o Ctrl Enter. E nesse caso, o que vai ser executado vai ser a seleção atual, não vai ser só uma linha. De uma vez só, né, todos os comandos foram executados, eles foram copiados para o console, rodados um a um, e o resultado, né, final apareceu de novo ali no ambiente. Então, é uma forma da gente rodar várias linhas de código de uma vez só. Outras opções seriam do lado dali do Run, a gente tem outras formas de rodar, né, incluindo aquela source. Elas são formas de você rodar o conteúdo, né, do documento inteiro, ativo. Eu prefiro realmente selecionar. Eu acho que a gente tem mais controle, a gente tem certeza do que está sendo feito. A gente pode usar tanto o mouse quanto o teclado para fazer a seleção, mas pode optar por aquelas outras alternativas também para rodar inteiramente uma linha. Tá ótimo. Vamos, então, agora fazer um pouquinho de distanciamento dessa linha, só para a gente passar depois dessa linha 7. Vamos dar mais uma linha aí, por favor, Ana, no seu editor. Ótimo. E vamos começar a fazer uma comparação, né? Uma comparação igual a gente fez na última aula. Vamos dizer que a gente não sabe exatamente qual o valor, né, de cada candidato. Ou os valores ali podem ser valores que são muito grandes, ou eles foram declarados em outra área do código, eles estão numa área muito distante. Mas você está num momento da sua execução, da sua operação do código,
que é importante você saber, por exemplo, quem é o candidato que obteve mais votos, né? Então, a gente quer saber qual o número aí é o número maior dos votos. A gente pode fazer isso, por exemplo, com uma operação de comparação. A gente viu algumas na última aula. Então, a gente vai perguntar se a quantidade de votos do candidato A é maior do que a quantidade de votos do candidato B. Como a gente faz isso? Alguém lembra do operador que a gente usou? Um operador de comparação para saber qual é o maior valor entre dois. É o sinal maior que eu não sei. Exatamente. Perfeito, Mariana. Então, a gente tem que fazer uma operação de maior que, é o sinal que tem aí no teclado de todo mundo, né? É o viradinho, setinha virada para a direita, né? Só que esse é um operador binário que fica no meio de duas variáveis, né? Então, a gente quer comparar se uma é maior do que a outra. Então, a gente vai começar, Ana, escrevendo votos underline A. Vamos dar um espaço só para a clareza do código, usar o sinal menor que, perfeito, ou, desculpa, maior que, né, que a gente tinha pensado, é o contrário desse. Maior que, ótimo. Votos B. Viram que a Ana já usou ali, né, o autocompletar do código, que ele mostrou para a gente a opção. Isso é muito útil quando a gente tem muitas variáveis, né? E a gente tem uma nova operação, uma comparação, e vocês se lembram, né, que o resultado de uma operação de comparação é um chamado valor lógico, né? É uma pergunta que está sendo feita, é um comando, de novo, que está sendo dado para o computador, e está perguntando, este valor à esquerda é maior do que o valor à direita? Me informe. Quero saber, me dê isso como um resultado. Para isso, a gente vai executar, então, a linha 8 com o Ctrl Enter, para ver a saída dela, ver o resultado. E temos ali o resultado no console. O resultado é falso, como a gente esperava, né? O candidato A não é maior do que o candidato B, né? Não recebeu mais votos do que o candidato B. Eu estou começando a usar alguns exemplos, né, que tem a ver já com o nosso universo semântico, vocês intuírem, imaginarem como que isso vai ser usado lá na frente. Mas é importante ver como a gente faz uma operação de comparação entre variáveis com valor semântico, né? Aqui a gente pode imaginar uma eleição, a gente pode imaginar candidatos, pode imaginar uma certa quantia total de votos. Vamos ver agora, então, quantos seriam os votos válidos. Vou pedir para você dar mais um Enter. Colocar uma tralha para a gente fazer um comentário. Isso é uma boa prática para o código ficar organizado, para a gente saber o que a gente está fazendo. E escrever cálculo dos votos válidos. Lembrando que pode ser acentuado, pode não ser, aí fica da preferência realmente de cada um, mas é indicativo do que a gente está fazendo, né? Vamos dar mais 2 enters aí para a gente ganhar espaço. E vamos começar fazendo a soma dos votos válidos. A gente tem duas maneiras de fazer isso, né? A gente teria simplesmente o operador com o sinal de mais, só que eu gostaria de fazer isso como uma função, para a gente treinar mais uma vez as funções que a gente viu na última aula. Vamos usar a função soma. A função soma em inglês é sum, né? S-U-M, é M de mapa, perfeito. E como é uma função, nesse caso, que recebe 2 argumentos. Lembrando isso, né? O que é uma função receber 2 argumentos? Ele precisa de 2 entradas, né? Dois objetos que vão ser processados por essa função para gerar uma saída. Toda função, né? A ideia de função na programação, na computação, é praticamente idêntica à ideia de função na matemática, né? É uma transformação de elementos, uma operação que é realizada com entradas e saídas. Você tem alguns objetos que entram na função, que são fornecidos como parâmetros de entrada na função, e a função entrega, né, retorna um determinado resultado após transformar aquela entrada de uma maneira que é peculiar, característica, específica a cada função. A função soma, justamente, recebe 2 atributos e retorna o resultado da soma, né, desses 2 argumentos. Uma função, a gente sempre passa os argumentos para a função entre parênteses. Então, a gente vai abrir parênteses aí, Ana, logo após o sum, sem dar espaço. Vejam que o editor, né, o RStudio, já fecha parênteses para a gente não esquecer, porque se o parênteses não for fechado, o código não roda. E vamos fazer a soma dos votos A com os votos B.
a gente separa dois argumentos diferentes, né, que são passados para uma função usando o separador, que é o separador de vírgula. Aí, nesse caso, Ana, interessante, Ana, uma forma como você pensou, né? Ana pensou em fazer uma soma, então ela imaginou em usar o sinal de soma, né? O sinal de mais no interior da função. Só que são duas formas paralelas, né? Equivalentes em tudo, idênticas, mas elas são diferentes na execução, simplesmente, né? Na forma da gente descrever essa situação, que é usar uma função ou usar um operador de soma. O modo como você fez aí, Ana, seria usar o operador de soma sem utilizar a função. Como a gente está usando uma função e está passando um argumento entre parênteses, para separar um argumento de outro argumento no interior da função, a gente tem que separar com uma vírgula. Então, não tem o sinal de mais, a gente precisa do votos A, vírgula, votos B. Os espaços, como sempre, não têm valor semântico, eles não fazem nada no código, eles são só para organização. A forma como a Ana escreveu ali, eu acho muito boa, bem organizada. Você tem a primeira variável, espaço, vírgula, segunda variável, né? Primeiro argumento da função, segundo argumento da função. Se a gente rodar essa linha de código, com Ctrl Enter, ela vai ser copiada para o console e a gente vai ver o resultado. Pode rodar para a gente, Ana, por favor. Ué, o que rolou? Engraçado. Não executou? Ah, agora sim. Pode ter sido só um Enter sem o Ctrl. Então, vejam lá, né, que a linha do comando, a linha 12, foi copiada para o console e a gente obteve o resultado, né? Só que a gente gostaria de trabalhar com esse resultado no futuro. O que a gente não fez de propósito, que eu não falei para fazer, o que a gente não fez na linha 12 e que seria muito importante a gente fazer para continuar trabalhando com esse resultado no futuro? Quem lembra? Tornar essa soma uma variável? Exatamente, Sara. A gente precisa armazenar esse resultado na memória do computador. Como é que a gente armazena o resultado de uma operação? Com o operador que a gente já usou ali nas linhas 3, né, 5 e 6, a gente precisa fazer uma atribuição desse resultado a uma variável. A gente precisa pegar aquelas caixinhas, lembrem aquela imagem que eu mostrei na última aula? Aquelas várias caixinhas, a gente tem que guardar esse resultado numa caixinha e a gente tem que botar um rótulo, né? Botar um post-it na caixinha para a gente lembrar onde está armazenado aquele resultado. Então, vamos fazer uma repetição dessa operação, agora atribuindo esse resultado a uma nova variável. Eu vou sugerir o nome válidos. Vamos chamar essa variável de válidos. A gente começa dizendo o nome da variável, pode escrever para a gente válidos, e vamos fazer uma operação de atribuição para armazenar na memória. Perfeito. O que a gente quer armazenar? Exatamente o resultado, né, dessa operação aí de soma. A gente pode copiar essa... Ah, interessante. O que a Ana fez, né? É muito bom, e por isso que realmente é ótimo esse compartilhamento de tela para que a turma toda aprenda, né? A Ana pensou, bom, eu sei que o resultado, né, da soma dos votos é 105, porque a linha 12, quando executada, me mostrou. Se eu quero armazenar esse resultado, né, se eu quero guardar esse resultado para usar no futuro, eu posso escrever o número 105 e vou armazenar. Não teria problema em relação a isso, mas por que não é uma boa prática? Imagine que aquele número ali, né, de votos A mude. Alguém descubra, olha, estava errado. Em vez de 47, era 74. Eu digitei errado. A soma não vai ser mais 105, né? Ou você pode usar tudo isso que você já fez para uma outra eleição. Exatamente. Perfeito. Aí vai mudar tudo, vão mudar os valores. Exatamente. Se você tiver um código que não dependa de constantes, de números que você mesmo declare, esse código é reutilizável. Ele pode ser utilizado novamente com valores distintos. Então, é muito importante que a gente tente manter, né, a descrição e a alimentação de dados separada da manipulação de dados. Isso é um princípio muito grande, muito importante, bastante fundamental, e vocês estão aprendendo a fazer agora já desde o começo, que é uma ótima prática de programação. A gente tenta minimizar
a recorrência, né, a referência a valores absolutos. Então, a gente quer guardar aqui, né, nessa variável válidos, o resultado de uma operação. O resultado da operação que está na linha 12, que é a soma de votos de dois candidatos, independentemente de quais forem os valores efetivos que tenham as variáveis votos A e votos B. Então, a gente copia literalmente o que está na linha 12. Você pode selecionar e copiar e colar, se preferir. É uma forma muito útil a gente reproduzir código. Tá ótimo. Agora a gente tem uma operação de atribuição do resultado de uma função. Pode rodar para a gente. Como esperado, a gente criou uma variável no ambiente que é chamada válidos, e essa variável tem o valor, né, que é a soma dos votos válidos, né, a soma dos votos dos candidatos A e dos votos B, que a gente chamou de válidos. Vamos treinar exatamente isso que a gente tinha falado agora. Vamos voltar lá na linha 5 e trocar um 47 para 48. Um número, né, mínimo, uma mudança pequena. E vamos executar essa linha apenas, a linha número 5. A gente fez isso na última aula, vocês vão lembrar do exemplo. Vejam que do lado direito, o valor de votos A foi alterado. Ele passou para 48. Votos B continua 58. Votos válidos continua 105. Não houve uma alteração ali. Por que que não houve uma alteração ali? Porque não existe relação necessária entre uma variável armazenada na memória e um valor atualizado de forma avulsa no nosso código. A gente roda tudo sequencialmente. O que que o console rodou? Simplesmente uma nova atribuição de valor para votos A. Ele recebeu um novo valor de 48. Mas, então o computador está errando, ele não sabe fazer conta, não fez a soma, não atualizou. Não, lembra, de novo, o computador é burro. Ele só faz aquilo que a gente manda ele fazer. O que que a gente deveria mandar ele fazer para a gente atualizar o valor dos votos válidos, para ele ser um valor correto agora, depois que a gente mudou a quantidade de votos em A? A gente tem que rodar novamente a atribuição de votos válidos. Então, se a gente rodar a linha 13, mais uma vez, rodando a linha 12, a gente vai ter só o resultado no console, mas rodando a linha 13, a gente vai ter a atribuição desse resultado ao ambiente das variáveis. Quando a gente rodar de novo, como a gente esperava, o total de votos válidos, né, a variável válidos ali passou a ter o valor 106. Todo mundo pegou essa pequena sutileza? É bem importante. E aí, como a gente pode fazer para garantir que isso não aconteça, né? Nossa, eu vou ter que ficar controlando o que que eu rodo primeiro, o que que eu rodo depois, qual é a ordem das coisas? Não. Justamente por isso é que o código no editor deve permanecer em ordem sequencial. Imagine que os comandos vão ser rodados linha por linha, sequencialmente, toda vez que você quiser rodar o programa por inteiro. Vamos experimentar fazer isso agora? Vamos de novo naquela vassourinha da direita do ambiente. Vamos apagar o ambiente como um todo. Removemos todas as variáveis dele. E vamos rodar mais uma vez. Pode limpar o console também, é uma boa prática. E vamos rodar de novo todo o código. Se você quiser, pode rodar dessa vez clicando no source. Pode selecionar todas as linhas do código. Na direita, depois do run. Isso. Ele te pergunta qual é o encode dele, tudo bem? Pode dar aqui também. Ele roda automaticamente todas as linhas daquele programa, sem mostrar no console linha por linha. O que que ele falou ali, né? Eu vou rodar, eu vou usar como fonte, então isso que a gente está escrevendo aqui, né, que é um script, é um código-fonte. Eu vou rodar o código-fonte que está aqui nesse endereço, que é o endereço que a Ana salvou, né, o código todo. Ele rodou todos os comandos que estão ali. É por isso que eu também não prefiro usar o source para isso, porque a gente não vê, né, comando por comando o que está sendo executado. Mas o resultado é exatamente aquele que a gente esperava, né? A gente tem o 106 atualizado corretamente. O valor adequado foi utilizado ali e vai sempre ser utilizado quando a gente manda rodar o comando, o código-fonte, né? Todo o nosso script por inteiro. Foi o que foi feito agora. Tá ótimo. Vamos agora, então, responder aquela pergunta, né? A gente queria saber, afinal de contas, não simplesmente se um candidato tinha recebido mais votos do que outro. A gente queria conseguir fazer a pergunta de saída: qual candidato recebeu mais votos?
Para isso, a gente precisa de uma outra função, que a gente não aprendeu ainda, que a gente vai aprender agora. Vou usar ela como exemplo. Para a gente usar ela como exemplo, como eu vou usar um exemplo que não tem a ver com o nosso script, com o nosso código, vamos colocar ele só no console. Eu vou pedir para a Ana clicar lá no console, ou usar o atalho Ctrl 2 para ir para lá, e vai escrever uma nova função chamada max, M-A-X. Uma nova função que passa para a gente recebe como resultado o maior valor entre dois argumentos. Vamos ver, então, na verdade, até mais do que dois argumentos, mas vamos colocar dois, para simplificar. Vamos passar argumentos para essa função. Então, mais uma vez, como é que a gente passa argumentos para uma função? Abrindo parênteses. Esses argumentos precisam estar em parênteses. Vamos passar dois números aqui inteiros mesmo. Vamos pensar o número 3 e o número 7. Vamos colocar dois argumentos. Se a gente dá dois argumentos diferentes para uma função, a gente separa esses argumentos com vírgula. Então, lembre-se que vírgula não é casa decimal com números, Casa decimal em linguagem de programação é com ponto, é como as casas decimais são utilizadas em inglês. E vamos comparar com o número 7, por exemplo. Uma comparação pífia, esdrúxula, mas é só didática. Quando a gente roda esse comando, ele deve retornar para a gente qual é o maior desses valores. Ótimo, aprendemos a usar uma outra função. Bem simples, Bem autodescritiva. Eu quero o valor máximo, Eu quero saber qual é o maior valor entre um conjunto de valores. Esse foi um exemplo didático que a gente usou para aprender o comando um pouco, por isso ele não precisou ficar guardado no nosso editor. Ele não tem a ver necessariamente com o nosso universo do que a gente está trabalhando, nosso domínio de dados. Vamos trabalhar com esse domínio de dados, então, usando a função max? A gente volta para o editor com o Ctrl 1 ou com o mouse e vamos usar a função max para saber, afinal de contas, quem ganhou mais votos, quem recebeu mais votos. Então, passamos como argumento, dessa vez, as variáveis que têm a quantidade de votos. É para colocar os números, né, Gabriel? Se a gente colocar os números, a gente vai estar fazendo aquela referência absoluta aos totais. A gente raramente precisa dos números. Lembra que na aula passada, o Alckmin falou isso? A gente viu muita matemática hoje, parece muito quantitativo ainda. Acho que gradativamente vai passando cada vez mais para uma parte qualitativa e semântica, A gente quer saber literalmente o quê? Quem é que tem mais votos entre os votos A e os votos B. Então, a gente vai usar as variáveis que a gente colocou, que a gente criou, a gente definiu. Vamos saber quem é o valor maior entre votos A e votos B. Assim como foi com a soma. Na prática, o que está sendo feito efetivamente? O que está sendo passado para a função max são os valores dessas variáveis. Então, realmente, a comparação que está sendo feita não é se a variável valorizar, a variável votos A é maior do que a variável votos B, mas o valor que está armazenado na memória, que a gente chamou de votos A, será que ele é maior que o valor que está armazenado na memória, que a gente batizou de votos B? Mas, semanticamente, para a gente entender o que está sendo feito e para a gente ler o código, isso é muito importante, Eu acho que uma parte fundamental da programação é a parte da compreensão da linguagem. A gente está aprendendo uma nova linguagem, é conseguir ler essa linha. É conseguir ler a linha 14 e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo quem é o candidato com mais votos. Esse é o meu domínio, esse é o meu universo da pesquisa. A gente está trabalhando com quantidade de votos. E eu quero saber quem obteve mais votos. Eu estou automatizando uma consulta. De novo, eu estou fazendo isso com números pequenos, baixos, simples, poucas variáveis. Imaginem que isso pode ser feito numa escala absolutamente monumental. A gente pode pegar dados de pesquisa, por exemplo, temos 2.000 entradas diferentes. Quero saber faixa salarial, faixa de rendimento. Era uma pergunta aberta, as pessoas podiam falar o que elas queriam. Eu quero saber, com um simples comando, qual foi a maior resposta. Já sabemos fazer isso. Vamos usar a função max e vamos passar ali todos os valores que foram respondidos. Mas vamos passar esses valores de uma forma semântica. Não vamos precisar digitar um por um. Então, a gente se pergunta aqui, quando a gente roda, como a Ana fez ali, entre votos A e votos B, qual é o maior? Votos B. Se a gente tivesse como, em vez de votos B, candidato A ou candidato B?
Candidata Ana ou candidata Bia? Nesse caso aqui, candidata Ana ganhou, né? Então, a gente está indo bem devagarzinho, mas a gente vai aumentando a complexidade aos poucos, tá, gente? E, de fato, é tudo cumulativo. Se estiver indo muito rápido ou muito devagar, vocês podem me falar. Vamos, então, subir um pouquinho agora a complexidade. Vamos fazer uma operação, que é uma operação que envolve a mesma função que a gente usou na linha 14, mas a gente vai querer saber agora qual é o maior valor. É a quantidade de votos válidos ou é a quantidade de eleitores? Vamos fazer uma nova pergunta. Então, vamos nos perguntar, max, novamente, válidos ou eleitores? Essa deve ser bem evidente, né? Se der alguma coisa errada aqui, se der alguma coisa contraintuitiva, é porque tem algum erro no nosso código. É impossível a gente ter mais votos válidos do que a quantidade de eleitores numa eleição. Pera, travei, Gabriel, travei. Tranquilo, não tem nenhum problema. Você está compartilhando, você está ajudando a gente, a turma inteira. Lembrando, a gente está querendo comparar, né, quem é maior, a quantidade de votos válidos ou a quantidade de eleitores. Quando a gente estiver travado, dá uma olhada para o ambiente. O que a gente tem para trabalhar são os nomes do ambiente. Então, a gente tem 4 opções ali no ambiente, né? A gente tem eleitores, tem válidos, tem votos A e tem votos B. Se a gente quer saber, né, qual é o maior número, é o número de eleitores ou é o número de votos válidos? A gente chamou o número de votos válidos com a variável chamada válidos. Então, é só fazer essa comparação. É absolutamente simples mesmo, né? Quem tem o maior valor? É o número de eleitores ou o número de votos válidos? Quando a gente rodar, a gente deve descobrir que, lembrando do Ctrl Enter, para ele passar para o console e executar, o maior valor aqui é 150, né? Sara, tem uma pergunta. Gabriel, desculpa se estiver fazendo barulho, que eu estou na rua. Não é melhor para questões de limpeza ela, tipo, separar a variável e tirar esse sum dali de cima? Separar os válidos das baixas, dos máximos de baixo? Você está dizendo só para dar Só mais pra um enter no código, melhor. é isso? Tipo, só para ela visualizar melhor o código. Tipo, os Pode válidos, ser, sim. pular uma linha e tal. É uma ótima ideia. Então, Ana, a Sara sugeriu para depois da linha 13 você dar mais um enter, dessa vez um enter no editor mesmo, sem rodar. Você bota o seu cursor no final da linha 13. Isso, e aperta só um enter normal aí para você separar isso, para você aumentar o espaçamento para ver aos pouquinhos, né? De fato, olha, o que a gente não fez, né? A gente não comentou o código, eu fui um pouquinho mais rápido. Então, dá mais um enter aí, por favor, Ana. Vamos colocar mais uma tralha. Fazer um comentário, igual está na linha 10. E vamos escrever maior valor. A gente está aprendendo a usar outra função, pode dar mais um enter também, para você quiser ficar mais espaçado, acho que ajuda realmente. Ótimo, com a barra de rolagem. A gente viu, então, o que a gente está fazendo agora, né? A gente está vendo uma função que retorna para a gente o maior valor entre duas variáveis. Maravilha. Vamos fazer agora uma coisa que é um pouquinho mais complexa. Eu espero que a gente não se perca nessa, mas é uma operação de equivalência, que é o seguinte. A gente pode fazer uma coisa que é chamada composição de funções. No interior de uma função, até agora, a gente tem passado como argumentos somente variáveis. A gente tem passado as palavras, né, imediatamente ali, como o que está querendo ser comparado, né? Qual é a entrada, o que a gente manda entrar na nossa máquina de transformação, né, que é a função. Essa função aqui transforma os valores dizendo para a gente qual é o maior deles. É uma informação, né, pura e simplesmente. Até agora a gente só usou os nomes das variáveis. É possível que a gente passe como argumento de uma função uma outra função. Não é exatamente complicado, mas eu não sei se vai ser tão imediato a gente visualizar isso. Então, eu vou pedir para você escrever na linha 19, Ana, o seguinte. Bota max, abre parênteses e escreve leitores, igualzinho na linha 18.
coloca o seu espaço, vírgula, espaço. Mas dessa vez, em vez de escrever válidos, eu vou pedir que você escreva sum de novo, aquela soma, abra parênteses mais uma vez e coloque aqui votos A, vírgula, votos B. Perfeito. Pode executar essa linha, por favor. Tudo dando certo, a gente vê que o resultado dela também deu 150. Essa operação é absolutamente, em tudo, idêntica à operação da linha 18. Por que que ela é absolutamente idêntica? Porque a gente já tinha feito aquela mesma atribuição ali da linha 13, certo? A gente sabe que válidos, no nosso caso, é exatamente a soma de votos do candidato A com a soma de votos do candidato B. A linha 18 é a forma mais limpa, né, mais evidente da gente fazer essa comparação. Mas, muitas vezes, quando vocês estiverem ganhando mais prática, efetivamente, né, mais experiência, a forma da linha 19, muitas vezes, vai ser não só evidente, como ocasionalmente preferível. Não é sempre que acontece isso, mas eu queria mostrar para vocês, desde já, um exemplo. O que está acontecendo na linha 19? Vamos ler essa linha de novo. A gente está fazendo uma comparação entre dois elementos para saber qual é o maior deles. Qual é o primeiro elemento? É o elemento antes da vírgula. É a variável eleitores. Qual é o segundo elemento? É o elemento depois da vírgula. O elemento depois da vírgula, nesse caso, é uma função, não é uma variável. Mas a gente sabe que uma função recebe dois argumentos e retorna uma resposta, né? Entrega para a gente uma resposta a uma pergunta. Qual foi a pergunta que foi feita como segundo argumento da função max da linha 19? Eu quero saber qual é a soma de votos A com votos B, que no nosso caso é o votos válidos, que a gente sabe que é 106, inclusive. Mas a gente não quer se prender aos números. A gente quer se prender à semântica, à ideia. A ideia que está sendo comparada aqui. Eu quero saber qual é o maior valor, o total de eleitores ou a soma de votos dos candidatos A e B. A soma de votos dos candidatos A e B, a gente já tinha, de forma mais prática e melhor, chamado de votos válidos. Mas, às vezes, pode ser que a gente queira fazer de forma mais rápida. Pode ser que o total de votos válidos não nos interesse para ser armazenado para alguma outra razão. A gente pode querer usar um valor, o resultado de uma operação, de maneira rápida, de maneira simples, sem precisar utilizá-lo novamente no futuro. A gente não precisa armazenar. Nesses casos, é interessante a gente fazer isso que a gente viu agora, que é chamada a composição de funções. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, tudo bem? Beleza. Se tiver ficado dúvida, gente, por favor, falem. Essa composição aí vai aparecer muito. Eu acho que de formas mais simples do que... Vai ficando mais simples quanto mais a gente vai usando, mas eu espero que tenha ficado evidente para todo mundo o que quis dizer com isso. Vamos remover, então, agora toda essa área aqui para a gente fazer outro tipo de comparação. Vai ser um outro aprendizado. Em vez da vassourinha, antes que você clique, Ana, eu vou lembrar uma função que a gente usou na aula passada, que é importante agora que ela fique guardada no editor para a gente. Então, pode pular mais uma linha aí. Se quiser, pode fazer um novo comentário, uma nova tralha, e escrever assim, limpando o ambiente. Tá ótimo. Pode ser a casa também, tá muito bom. Então, vamos fazer o comando, né, uma outra função que a gente viu na aula passada. Pode dar 2 enters aí para a gente ficar organizadinho, que é o comando remove. Vocês lembram que ele tem uma abreviação que é simplesmente RM, né? Então, pode escrever para a gente aí, por favor, né? RM. E o comando remove também recebe argumentos, ele é uma função. Se recebe argumentos, a gente trabalha com parênteses, logo após o RM. Vamos remover todos esses 4 valores da área do ambiente, né? Então, a gente vai remover eleitores, é só escrever eleitores. Vamos colocar uma vírgula, que vamos trabalhar com outro argumento. Válidos. Vamos remover votos A e vamos remover votos B.
Então, a gente está usando uma função aqui, um comando chamado remove, chamado RM, né, que é a forma abreviada dele, para remover as variáveis da área de trabalho, e é uma função que está recebendo 4 argumentos. Né? Então, veja que não precisa estar limitada a 2 argumentos apenas, está recebendo 4 argumentos diferentes, porque a função RM aceita mais do que um argumento, mais do que 2 argumentos, aceita quantos argumentos a gente quiser, para remover todos eles de uma só vez da área de ambiente. Então, pode executar essa linha para a gente. Com isso, a gente vê que o ambiente agora está vazio, uma operação que não pode ser desfeita, mas se a gente quisesse voltar ao estado anterior, como é que eu faço, né? Desfazer, aquele comando undo. Um undo aqui só faz um undo na linha de editor, né? Ele só desfazeria o que está sendo digitado no editor. Para a gente retomar, né, o estado anterior que a gente tinha com aquelas variáveis, a gente teria que refazer. O que é simples nesse caso. É só executar de novo o código sem executar a linha do remover. Se a gente executar a linha do remover, a gente vai voltar exatamente para esse estado que a gente está agora. Vamos, então, agora fazer mais um comentário. Dá mais um enter aí para a gente, Ana. O comentário agora vai ser trabalhando com texto. E vamos sair um pouco, realmente, do universo, né, mais numérico. Gabriel, peraí, é trabalhando com texto? Isso, com texto, por favor. Perfeito. Vamos sair um pouco agora desse universo, né, mais numérico e vamos para um universo mais textual, que é o foco da pesquisa qualitativa. Vai ser onde a gente vai mergulhar mais quando a gente chegar finalmente na base, na nossa base de dados. Vamos pensar um pouco como é que a gente faz comparações também com textos. Então, vamos fazer o seguinte. Pode falar. Só uma dúvida. Você falou que a vírgula é quem faz a operação, né? No caso aí do sum, que é o mais. Se for divisão, subtração também é a vírgula? Só para eu tirar a dúvida, então, Juliana. A vírgula não faz a operação, tá? Os sinais que fazem as operações matemáticas são os sinais usuais. Vou pedir para a Ana digitar aí para a gente. Ana, por favor, o mais, o menos, só para a gente olhar os sinais mesmo, para ter certeza de que a gente está com eles em mente. Isso. O mais é o mais mesmo, ótimo, pode ir passando. O menos é ao lado do mais. A divisão é uma barra com uma barra de data, que fica ao lado do shift, perfeito. A multiplicação é o asterisco, em geral, em cima do 8. A potência é o sinal de circunflexo. Sim. Puro e simples, ou então, perfeito, ou então 2 asteriscos juntos. Esses são operadores aritméticos. Eles fazem as operações, né, de computação usuais, quando a gente coloca os argumentos, no caso desses operadores aqui, um de cada lado, né, do lado esquerdo e do lado direito desses operadores. É bom até a gente ver aqui que apareceu um sinal de erro, ali na linha 26, né? Essa é a função de autocorreção do RStudio. Tem um X vermelho indicando que, olha, não estou reconhecendo essa linha. Essa linha não é uma linha de comando válido. Realmente, a gente não digitou uma linha de comando válido, né? Foi só para a gente ver os símbolos. A vírgula, qual é a função da vírgula? A vírgula separa argumentos no interior de uma função. Então, se a gente tem, inclusive, a função soma, que está ali na linha 12, né? Ela é absolutamente equivalente ao sinal de mais. Só que a gente não faz um valor de um lado, escreve soma no meio e bota o valor do outro lado. A gente escreve com a função sempre primeiro o nome da função, abre parênteses para receber os argumentos da função. Quando uma função tem mais de um argumento, que é o caso de todas essas que a gente está vendo aqui nessa tela, a gente separa esses argumentos com vírgula. Eu poderia até fazer ali a soma de 3 valores diferentes, separando os 3 valores com vírgula. O que ele mostraria para a gente? A soma daqueles 3 valores. Tá. Então, é parecido com Excel, né? É parecido com o Excel em algumas coisas, em outras é diferente. Tá. Mas não deixe de perguntar. Se ficar com dúvida ainda, tá bom? Mas tem uma exceção aí que você falou na última aula, que é o sinal de igual. Sim. Ele, né? Que ele tem 2 significados, aí pareceu uma coisa ilógica, que a gente até comentou. Aí você explicou, não, porque o igual mesmo são 2 iguais seguidos. Perfeito. É o operador de igualdade, no caso da linguagem de programação, quase todas elas
São dois símbolos de igual, né? Imediatamente um seguido do outro, porque apenas um símbolo de igual tem a função de atribuição. No R é exatamente igual a uma seta para a esquerda, né? Como está ali na linha 13, que a Ana escreveu para a gente, atribuição. Seria idêntico se ela escrevesse válidos, símbolo de igual, sum, votos A, vírgula, votos B. Daria o mesmo resultado. Eu não recomendo porque no R não é o símbolo de atribuição preferido. E pode levar essa confusão. Pode confundir. Também. Legal. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com texto agora. Vamos criar uma nova variável chamada aluna. E vamos atribuir a essa variável um valor, que a gente vai colocar entre aspas. Por exemplo, Mariana. Vamos atribuir à variável aluna o valor de texto. Então, como é um valor de texto, ele precisa aparecer entre aspas. É o aluno ou Mariana, ou Gabriel? É o Mariana. Tá bom. Aluna vai ser o nome da nossa variável. Aí a gente vai ter o sinal de atribuição, a setinha. E aí o valor dessa variável vai ser um valor textual, vai ser um valor de caracteres. No caso, não é parênteses, vão ser as aspas mesmo. É como a gente faz uma citação de um texto acadêmico, né? Quase lá. Perfeito. Então, lembrando, como eu falei na última aula, as aspas podem ser aspas simples ou podem ser aspas duplas. Aí fica a critério de cada pessoa, à vontade. Mas o que importa é que você tem que abrir e fechar com o mesmo tipo de aspas. Existem outros usos das aspas, não vou entrar nisso, nem sei se nesse curso, mas o que importa para a gente é abrir aspas, sempre fechar aspas. Tudo em programação, tá, gente? Se a gente abrir alguma coisa, a gente fecha alguma coisa. Abre e fecha aspas, parênteses, colchetes, chaves. É muito importante que a gente indique isso, porque isso é o início e o final de um determinado valor, de um determinado dado. Aqui a gente está, então, atribuindo à variável aluna o nome Mariana. Vamos fazer essa atribuição, então, porque ela não foi feita ainda, só está escrito no editor. Tá ótimo. Temos ali, então, um novo objeto, né? Objeto no sentido do nome da variável, né? O valor. O nome da variável aluna, o valor dela Mariana. Conjuntamente, isso é conhecido como um objeto no programa. E vamos colocar agora um aluno. Vamos dizer que aluno, então vai ser uma nova variável, atribuir a ele o valor Eric, por exemplo. E vamos fazer essa operação. Tá ótimo. Fizemos duas atribuições, armazenamos dois valores texto. Eu sempre falo valor porque é o que está associado à variável. Mas, na prática, é um texto, né? Tudo que está entre aspas é literalmente um texto. É uma informação escrita. E vamos agora pular uma linha e fazer uma operação de comparação. Então, pode colocar uma tralha também aí para indicar, vamos dizer, comparando textos. E a operação que a gente vai fazer, pode pular mais uma para ficar organizadinho, vamos nos perguntar, aluno, sinal de maior, aluna. O sinal de maior é voltado setinha para a direita, perfeito. Aluna. Essa é uma operação de comparação que a gente viu há pouco, utilizada com valores numéricos. Como será que o R vai se comportar fazendo uma operação de comparação com valores textuais? O R não tem como saber, por exemplo, se o aluno, né, se o Eric é mais alto do que a Mariana ou o contrário, se é mais velho do que a Mariana ou o contrário. A gente não tem acesso à semântica do mundo. O computador só sabe aquilo que a gente informa para ele. O que a gente informou para o computador? Simplesmente dois nomes, dois textos. Vamos fazer essa operação de comparação, vamos ver o resultado e vamos ver se alguém imagina por que aluno, nesse caso aqui, não é maior do que aluna. Porque a Mariana tem mais letras? Ótimo chute. Eu gosto muito quando alguém dá essa resposta. Não é toda aula que acontece,
é uma resposta que faz todo sentido e que teria tudo para estar certa. Ela só não está certa porque os programadores não quiseram e eles escolheram outro critério de comparação textual. Mas essa foi a Juliana, né, que falou. Essa ideia que a Juliana deu, Mariana, é uma palavra que tem mais letras do que Eric. É uma ideia que faz todo sentido e existe uma outra comparação que faz exatamente isso. Pergunta, qual texto é maior? Qual texto possui mais caracteres? Ela só não é, por uma decisão da programação daqui dessa linguagem, a forma como essa comparação aqui está sendo feita. Talvez para ajudar vocês, vamos só confirmar o contrário. Escreve na linha 33, Ana, para a gente. Aluno é menor do que aluna? E pode executar para a gente, para ver a resposta. Sim, é verdade. Nesse caso aqui, aluno é menor do que aluna. Alguém tem outro chute? Por que será que isso acontece? O Eric falou ali pela letra do nome, de repente a ordem alfabética, alguma coisa. Perfeito, exatamente por isso. A comparação que está sendo feita aqui é uma comparação que não é semântica, não tem a ver, né, com dados fora do domínio, fora do que a gente informou para ele, tem a ver com algo dentro do domínio, e no caso aqui ele faz uma comparação por ordem alfabética. Aquilo que vem antes no alfabeto é considerado menor, aquilo que vem depois no alfabeto é considerado maior. Vejam que a comparação não está sendo feita com os nomes das variáveis. Não é a aluna que está sendo comparado com aluno. Aluna e aluno são nomes das variáveis, mas o valor das variáveis, o seu valor textual, aquilo que é de verdade, aquilo que está armazenado na memória do computador, é o texto. Né? Aluna, alfabeticamente, vem antes de aluno. Né? A letra A vem antes da letra O. Mas Mariana, na chamada, na ordem alfabética, vem depois de Eric. Então, nesse caso, Mariana é maior do que Eric. A comparação que está sendo feita aqui, aluno e aluna, são atalhos que a gente está usando para dar o sentido para a nossa busca. Mas o que está sendo comparado são os valores. Sempre o que é comparado são os valores. O que são os valores nesse caso? São os valores textuais. Está sendo comparado é o nome Mariana com o nome Eric. E por isso, como vocês bem perceberam, uma comparação feita por ordem alfabética. Vamos usar isso para criar uma pequena base de dados imensamente simples, mas que eu acho que vocês vão acabar voltando a ela nas aulas futuras para lembrar como é que se faz. Então, vamos pular mais uma linha, criar mais um comentário e escrever, criando uma base de dados simples. Eu imagino que todo mundo esteja acompanhando, né? Esteja criando, aí, gerando seu código também. Tem uma coisa que a gente não faz há bastante tempo, eu, em geral, espero para ver se alguém já teria comentado essa altura do campeonato, mas agora, com o meu comentário, talvez vocês lembrem. O que a gente não faz há algum tempo e que é muito importante fazer? Apagar? Não, nesse caso, não apagar. O contrário de apagar. Salvar! Salvar, perfeito. Muito importante para a gente não perder realmente. Ocasionalmente, tenham sempre o hábito, o atalho é Ctrl S no teclado. Então, né, Sara já tinha perguntado lá no começo, é muito importante mesmo. Depois isso vira um hábito, mas é legal porque o R não salva automaticamente, tem que ficar salvando sim. Vamos então criar uma base de dados imensamente simples. Vamos começar com uma nova função. Essa nova função ela é uma função tão importante para o R e tão utilizada que o nome dela foi abreviado absolutamente ao máximo, porque programadores, além de tudo, são preguiçosos, né? Eles gostam de digitar menos, gostam de abreviar os comandos. Então, a gente vai aprender agora o comando chamado combinação. É o comando de combinar, é o comando combine em inglês, mas ele vai ser tão reduzido que ele literalmente é somente a letra C. Se você clicar só a letra C para a gente e abrir parênteses, porque ele é uma função, a letra C sozinha é a função, então guardem bem essa função, ela é muito importante. A função combinação. O que isso está dizendo para o computador? Combine um conjunto de informações. Vamos combinar essas duas informações que a gente tem aí, aluna e aluno.
São 2 argumentos numa função, Eu vou pedir só para você combinar na ordem aluna e aluno, que é a ordem alfabética da variável, não da outra, mas separamos com vírgula. É isso que eu ia perguntar, sempre é com vírgula, né, Gabriel? Sempre com vírgula. Sempre que Tá. a gente estiver separando argumentos do interior de uma função, isso que aparece normalmente entre parênteses, os argumentos são sempre separados por vírgulas. Então, a gente tem aqui aluna, e aí o segundo argumento vai ser aluno. Ótimo. Vamos fazer essa combinação e ver o que acontece? Pode executar para a gente? A gente viu ali o resultado, né? O resultado no console, o resultado da combinação da variável aluna com a variável aluno são os valores textuais, Mariana e Eric. São 2 valores. Esses valores estão indexados. O primeiro valor é Mariana, o segundo valor é Eric. Lembra que aquele 1 ali na esquerda mostra o índice do primeiro elemento daquela linha. Então, a gente tem uma combinação. A gente conseguiu colocar 2 valores textuais juntos num mesmo local. Só que a gente não fez uma coisa importante. O que a gente não fez? A gente quer usar essa informação. A gente quer guardar essa informação na memória para usar ela de algum jeito. Qual é a operação que guarda as coisas na memória para que elas sejam usadas posteriormente? É a operação que a gente mais usa o tempo todo. Soma? Não é a soma. É a operação que está na linha 27, que está na linha 28. Atribuição. Exatamente. Uma operação de atribuição. Eu bato muito nessa tecla porque ela é absolutamente fundamental. A gente entender o que cada linha, cada comando está fazendo. A gente, para guardar qualquer variável na memória, qualquer coisa que precisa ser utilizada pela gente adiante, ela precisa ser armazenada, e a gente armazena dando um nome, que é o nome da variável, e aí a gente consegue guardar um valor, seja ele numérico, seja textual, na memória do computador e recuperar esse valor no futuro por meio do nome dele. Vamos imaginar que a gente está montando aqui, então, a pauta de uma turma. Vamos chamar essa variável de turma. Então, vamos fazer aí turma recebe a combinação de aluna e aluno. Primeiro que eu estou falando uma frase que é praticamente em português, né? Turma recebe a combinação de aluno e aluno. A gente traduz isso para código, ou eu estou traduzindo o código lendo para vocês. Faltou só uma pequena coisinha. Ana já percebeu? Exatamente. Então, veja como é que é possível transformar uma frase em linguagem natural. Tudo que a gente está fazendo aqui é bastante simples, mas vocês vão vendo que a complexidade vai crescendo. Se vocês não se perderem no simples, vocês não vão se perder, vai ter menos chance de vocês se perderem no mais complicado, no mais complexo. A gente está fazendo uma atribuição do resultado de uma função. A gente sabe que o resultado dessa função, a gente já viu ali no console, quando a gente rodou somente a função, né, pura, sozinha, é uma saída com 2 elementos. A gente vai executar agora, então, essa linha. Pode executar para a gente, Ana, por favor? Ótimo, obrigado. E com isso, a gente também vai conhecer um novo tipo de dado, uma nova estrutura de dado. Até o momento, a gente só viu estruturas simples, chamadas estruturas primitivas. A gente trabalhou basicamente com 2. A gente trabalhou com números e a gente trabalhou com textos. Agora, a gente vai começar a aprender agora um outro tipo de dado, que é nada mais do que a combinação de tipos idênticos de dado. A gente combinou aqui 2 textos. Texto, em R, é chamado de caractere. É uma cadeia de caracteres. Para quem conhece outra linguagem de programação, é a famosa string, do inglês, né? Que é um fio, é um cordão. Eu gosto de cadeia, acho que é a melhor tradução. É uma cadeia de caracteres, são caracteres encadeados numa determinada ordem para formar, por exemplo, um nome, né? Um texto. E a gente aqui tem um novo tipo. Turma é um conjunto de mais de um elemento formado por caracteres. Nesse caso aqui, são 2 elementos. Esse tipo é absolutamente fundamental, é algo que diferencia a linguagem R
de quase todas as outras linguagens de programação, que é baseada em vetores. A informação aqui, turma, é um vetor de caracteres. É um conjunto de textos. E é um conjunto ordenado. Por isso que é chamado vetor, porque ele tem um sentido, como um vetor na física, né? Ele tem uma orientação, né? Como se fosse, imagine uma seta. Ele tem um início, ele tem, às vezes, um meio e ele tem um final. Esse vetor aqui, então, o vetor turma, é um vetor de 2 elementos. O primeiro elemento desse vetor é o texto Mariana. O segundo elemento desse vetor é o texto Eric. Esse é um vetor de caracteres. Esse é um vetor de elementos. Estes elementos em si são tipos caracteres. São textos em R. São tipos textuais. Gabriel, só uma dúvida aqui. Claro. A atribuição ali que você colocou de texto Mariana, aluna Mariana, se eu quisesse atribuir vários nomes de alunas, é só eu dar o espaço, abrir aspas e pôr o nome da próxima? Ah, muito bem pensado. Não é diretamente assim. Por quê? Porque a gente precisa, quando a gente tem mais de um elemento armazenado numa única variável, a gente precisa dessa estrutura que eu acabei de comentar com vocês, que é um vetor. Eu preciso ter um vetor. Quando eu preciso ter um vetor, sempre que eu preciso ter mais de um elemento armazenado numa única variável com o mesmo nome, eu utilizo o comando combine. É exatamente esse C que a gente aprendeu agora aqui. Como daria para fazer o que você sugeriu, Juliana? A gente poderia ter feito turma, como está aqui na linha. Vamos até fazer, acho que vale a pena. Escreve para a gente, por favor, Bia. Turma recebe a atribuição. Aí, combine é o C. Só que, em vez de aluno e aluna, escreve dentro agora, realmente, o texto Mariana, vírgula, o texto Eric. Aí tem um errinho só. Por que que não vai funcionar dessa forma? É até bom você rodar. Dá uma rodada e ver que... Ah, já percebeu. Mas pode rodar para a gente ver o que acontece, porque as mensagens de erro são importantes, são informativas, né? Objeto Mariana não é encontrado. Realmente. Objeto, lembra, é o nome da variável que a gente pega, a gente tem acesso ao objeto. A gente não tem o objeto Mariana, a gente tem o nome Mariana, né? A gente tem o texto. Então, essa combinação da linha 39, tenho quase certeza que é válida e equivalente à combinação da linha 38. Exatamente. Vocês viram que a Ana rodou a linha 39 e o valor de turma permaneceu exatamente o mesmo. Na verdade, ele foi atualizado com valores completamente idênticos. O comando da linha 38 e o comando da linha 39 são idênticos. É o mesmo efeito, o mesmo resultado. Qual é a diferença só? Na linha 38, a gente acessou o valor da variável pelo nome da variável. Na linha 39, a gente acessou o dado bruto, o texto bruto que a gente colocou, né, na pesquisa, por exemplo. Então, é normal que a gente faça, né, a colocação dos dados num determinado momento e o manuseio, né, a manipulação dos dados em outro momento. Você quer perguntar, Ana? Gabriel, é porque agora, quando eu estava colocando as aspas, eu vi que quando eu botei aspas no Mariana no início, e eu tinha já deixado aspas no final de Eric, não mostrou erro. Se isso acontece, o que que rola? Ah, legal. Vamos experimentar. Faz isso aí que é muito interessante. Quem imagina o que que acontece se a gente faz essa atribuição aí? Ué, é a mesma coisa? Ah, não é a mesma coisa. É um pouquinho parecido, mas não é a mesma coisa. Não sei se alguém pegou. Qual é a diferença quando a gente coloca ali a vírgula e a gente não separou cada um dos elementos com aspas? Fica Agora, entendido que eles são um conjunto inseparáveis, é isso? nesse caso aqui, como a gente tem as aspas no começo, uma única aspas duplas aberta e uma única aspas duplas no final, a gente fez um conjunto de apenas um único elemento. Qual é o elemento desse conjunto? É o texto Mariana, Eric. Isso é um único texto. Isso é apenas um elemento, que é um elemento textual. Não tem dois elementos aqui. Se a gente quer fazer uma combinação de mais de um elemento,
a função combine, ela pode até aceitar apenas um elemento, mas simplesmente você disse aqui, combine somente um elemento consigo mesmo. Então, o que você tem como resultado? É um conjunto com apenas um elemento. Esse um elemento tem dentro dele vírgula, espaço, porque dentro do texto você pode ter absolutamente qualquer caractere. Qualquer caractere, salvo umas pequenas exceções que a gente não vai entrar ainda, qualquer caractere funciona dentro de um texto como parte do texto. Você poderia escrever um parágrafo inteiro aí. Você poderia escrever, exageradamente, mas possível, um livro inteiro aí, com uma aspas no começo e uma aspas no final, é um único elemento textual armazenado nessa variável. Fez sentido? Responde a dúvida, sim? Respondeu, obrigada. Beleza. Ótimo. Nunca tinha perguntado desse jeito, isso é muito interessante. Maravilha. Voltamos, então, e olha como é que a gente vai ver agora, quando você rodar de novo a linha 39, vejam ali no ambiente, do lado de turma, antes dos nomes, efetivamente, dos elementos Mariana, a gente tem CHR. CHR vem no inglês character, é um caractere, né? É um tipo textual. E depois a gente tem colchetes 1, 2.2. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui a gente tem um vetor de caracteres, a gente tem um conjunto ordenado de caracteres que começa do primeiro elemento e termina no segundo elemento. Ou seja, ele é um vetor de 2 elementos. É só isso que isso aqui quer dizer, que a gente tem 2 elementos armazenados na memória, referenciados por uma única variável. Aí, vocês podem estar pensando agora, bom, mas se eu tenho 2 elementos referenciados por uma única variável e eu quiser acessar apenas um desses elementos, como que eu faço isso? Se eu tentar acessar o vetor inteiro, o conjunto ordenado inteiro, eu tenho essa combinação completa, né? Vamos até verificar ela. Pode escrever para a gente aí simplesmente turma dentro do editor e pode rodar só a turma mesmo. Quando a gente roda só o nome de uma variável, a gente recebe como resultado o valor dessa variável. Qual é o valor de turma? Vamos ver lá no console. O valor de turma são 2 elementos textuais. O valor de turma é Mariana, primeiro elemento, Eric, segundo elemento. São 2 elementos textuais distintos por conta das aspas que separam esses elementos. Mas digamos que eu queira acessar, que eu queira fazer referência a somente um desses elementos. Como eu faço isso? A gente vai aprender agora a fazer o acesso no interior de um vetor, no interior de um conjunto ordenado de elementos. Para isso, a gente vai escrever de novo turma e vai usar o sinal logo depois do turma mesmo, sem dar espaço. A gente vai usar o sinal colchetes. São os colchetes que abrem e fecham. É exatamente aquele sinal ali que está no caractere, no valor do lado direito. Essas aí são as chaves. A gente tem que usar os colchetes, que é o retinho, né? Ele fica, em geral, do lado da tecla Enter. Exatamente isso. Então, vejam que, de novo, né, a RStudio, sempre que a gente abriu, ele fecha para a gente um colchete. E o colchete é o indicativo para a gente acessar o interior de um vetor, o interior de um conjunto ordenado. Como que a gente acessa o interior de um conjunto ordenado? Pelo índice dos seus elementos. É a primeira forma como a gente vai aprender, depois a gente vai aprender outras, mas a forma de acessar o vetor é pelo índice dos seus elementos. Então, vamos acessar o primeiro elemento desse vetor. O primeiro elemento desse vetor, vamos colocar o número 1 aí. E vamos acessar quem é o primeiro elemento desse vetor. Pode rodar esse turma 1. E o nosso resultado é Mariana. A gente sabe, então, que o primeiro elemento do conjunto ordenado, que é um vetor de caracteres que a gente batizou de turma, seu primeiro elemento é o nome Mariana. Vamos acessar o segundo elemento para ver se está tudo certo, se a gente aprendeu direitinho. Lembrando que tem que ser coladinho. Segundo elemento do vetor, turma Eric. Tudo ok. Né? Aprendemos a acessar. Se alguém conhece outra linguagem de programação, a maior parte das linguagens de programação é indexada em 0, não é indexada em 1, mas R é indexada em 1, que eu acho maravilhoso.
Então, o primeiro elemento, sim, é o número 1. Para quem não entendeu nada disso agora, pode ignorar. Ok, vamos acrescentar um terceiro elemento no nosso vetor. Temos um vetor já criado e queremos ampliar o seu tamanho. Vamos dizer que a gente tem o terceiro elemento do vetor, então. Então, vamos escrever turma, colchetes, terceiro elemento. Então, 3. E vamos fazer uma operação de atribuição. Ah, legal, olha só. A Ana rodou ali o comando, né? Turma 3. Ela perguntou, quem é o terceiro elemento do conjunto ordenado turma? Ué, mas o conjunto ordenado turma só não tem 2 valores? De fato, quando a gente se pergunta quem é o terceiro elemento, a resposta deu NA. Quem é NA? NA é um valor que em inglês é non-available. Significa indisponível. Não está disponível. Realmente, esse vetor, esse conjunto ordenado, não possui 3 elementos. Então, se você se perguntar quem é o terceiro elemento dele, a resposta nem foi um erro, vejam, né? Nem deu erro. Ele deu um valor de retorno dizendo não está disponível. Esse elemento não possui esse vetor, né? Esse conjunto ordenado não possui esse elemento. Vamos acrescentar, então, um terceiro elemento. Para te acrescentar, a gente quer estender o tamanho desse vetor, que já está armazenado na memória, a gente vai criar uma nova posição nele. Vamos fazer uma operação, que já é agora a nossa velha conhecida, a operação de atribuição. Vamos atribuir um outro nome para essa posição, para a terceira posição. Vamos chamar Juliana, por exemplo. Atribua o texto Juliana. Temos um erro. O objeto Juliana realmente não existe, né, na nossa tabela de valores. A gente quer atribuir o texto Juliana. Se a gente quer atribuir um texto literal, o texto precisa estar sempre entre aspas. Assim como foi feita a combinação na linha 39, esse vetor é um vetor que está recebendo textos. Então, vamos atribuir o texto, né, a variável, não é mais a variável, é o texto bruto, né, Juliana, no vetor. Maravilha. Vamos olhar agora se o nosso vetor... Olha, já dá para ver ali na direita, né? O comecinho do vetor foi atualizado, né? Ó, a gente tem ali turma no ambiente, é um vetor de caracteres, então é um vetor de texto. Tem agora 3 elementos, né? Ele vai de elemento 1 a 3. E olha, perfeito. Ana arrastou ali para ver a continuidade do vetor. Tem lá a terceira posição, o nome Juliana. Eu tenho uma dúvida, Gabriel. Pode falar, Juliana. Como você falou que a gente, enfim, o objetivo vai ser trabalhar sempre com muitos dados, na maioria das vezes, como eu faço para saber a quantidade de elementos que um vetor tem? Ah, ótimo. Existem várias formas diferentes da gente fazer isso. A principal delas é você fazer, se não me engano, len. Eu acho que len de vetor deve dar esse resultado. Vamos experimentar. Se não for certo, depois a gente descobre. Escreve para a gente, então, Ana, por favor. L-E-N. E aí, N de navio. E abre parênteses. Ah, tem length aí, pronto. Então, vai ser esse comando por inteiro. E aí, escreve turma aí dentro desses parênteses. E vamos ver o resultado. Isso, cuidado com o Enter. Aí vai ter que ser um Ctrl Enter, né? Para ir para o console, executar. Legal. Então, Juliana, aprendemos mais uma função. É a função length, que é literalmente comprimento, né? Está perguntando o comprimento da variável turma. Turma é um vetor. É um vetor, né? A gente viu ali, de 3 elementos. Então, ele mostrou para a gente quantos elementos possui o vetor turma. A gente poderia fazer, acho que vale a pena. Vamos fazer length do vetor aluna. Aí você fala, no vetor aluna, mas a aluna só tem um elemento. Em R, apenas por compatibilidade, todos os valores são vetores. Quando você não tem um indicativo ali dizendo a quantidade de elementos de um vetor, a gente sabe que ele é um elemento que possui apenas... Ele é um vetor que possui apenas um elemento. Então, quando a gente pergunta o comprimento da variável aluna, ele não mostra para a gente, como em outras linguagens de programação, por exemplo, a quantidade de caracteres
é outro comando que faz isso, a quantidade de caracteres da variável, né, aluna, no caso é o texto Mariana. Ele mostra para a gente qual é o comprimento do vetor aluna. Então, agora a gente acabou de aprender que o vetor, né, aluna, também é um vetor, mas é um vetor de um elemento só. Para não dar muita confusão, eu, em geral, costumo falar sobre vetores somente quando a gente tem mais de um elemento armazenado na mesma variável. Deixa eu medir, gente. Eu teria mais um pouquinho para falar, mas eu não sei se já pode ser coisa demais. A gente está começando a ficar tarde. Me deem um sinal aí. Liguem as reações aí no Zoom. Coloquem verdinho ou vermelhinho. Continuo ou tá bom por hoje? Verdinho é continuo, é isso? Estou imaginando que o verdinho continua. Então, tá bom. Vamos continuar só mais um pouquinho. Vamos aprender um outro comando, uma outra função que é bem evidente também. Pode dar mais um enter aí para a gente aprender a ordenar um vetor. Então, pode criar um comentário ordenando um vetor. Pula mais 2 linhas. E vamos usar agora uma função nova chamada sort. S-O-R-T, de ordenar em inglês, né? Sort, sem o E no final. Isso. E agora vamos passar como argumento para esta função o nosso vetor que a gente gostaria de ordenar. O nosso vetor, no caso aqui, é o vetor turma. Só isso. Vamos ver o que sort turma faz. Temos ali, a saída no console, um vetor ordenado. Como vocês imaginam que um vetor de texto seja ordenado? Ordem alfabética. Perfeito. Por ordem alfabética, que é a mesma ordem que foi usada lá atrás com a comparação, né? Exatamente. Então, a gente tem ali o resultado de um vetor ordenado, né? Eric, Juliana, Mariana. Certinho, tá em ordem alfabética. Só que... Você podia voltar ao comando, porque tem o decrescer, que é o default, é a ordem alfabética ascendente, não é isso? Perfeito. A gente poderia fazer o sort em ordem inversa também. Quando a gente estiver entrando em variáveis numéricas, especialmente, vai ficar bem evidente isso. Mas isso eu vou deixar, acho que, para a próxima aula. Tudo bem, Alckmin? Porque a gente vai entrar em opções de funções. Aí é outra área. Ok. Mas a gente pode ordenar realmente por mais de uma ordem, por muitas ordens, na verdade, diferentes. Se a gente não indica qual ordem que a gente quer, ele assume uma ordem padrão. Nesse caso aqui, para textos, é a ordem alfabética, que é a ordem crescente, né? Do menor para o maior. Só que aconteceu uma coisa aqui importante. O sort, esse comando sort, não é que ele ordene o vetor. Ele traz para a gente como resultado um vetor ordenado. Mas se vocês observarem na memória, o vetor turma, que está ali no quadrante do ambiente, o vetor turma continua com a mesma ordem que ele estava antes. Está ali no vetor turma, né? Mariana, Érica e Juliana. O que a gente tem que fazer para alterar o valor de uma variável na memória? Mais uma vez, qual é a operação que faz isso? Já dei a resposta? Atribuição. A famosa atribuição. Então, vamos fazer uma nova atribuição. Vamos fazer uma atribuição nesse mesmo vetor, porque a gente quer ordenar este mesmo vetor. A gente não quer fazer uma cópia dele. Então, vamos fazer uma atribuição na própria variável turma. Então, vamos escrever turma recebe o resultado da ordenação da turma. Qual é o resultado da ordenação da turma? É o que está na linha exatamente acima. Sorte de turma. Esse ponto, às vezes, costuma confundir ou costuma ser um esquecimento muito fácil na hora de rodar código, tá? Se a atribuição não foi feita, o resultado não foi salvo. Nada foi armazenado em memória. Vamos ver o que acontece quando a gente roda agora a linha 50. Temos lá, no lado direito, o valor, né, do vetor agora foi alterado. Ele foi atualizado.
A atribuição de uma variável que usa a mesma variável como argumento de uma função é uma atualização do valor daquela variável. Temos ali um novo vetor turma, agora como um vetor ordenado. Vamos ver, acho que a gente consegue terminar. Vamos criar mais um vetor agora, um vetor diferente. Pode dar mais um Enter aí. Pode fazer um comentário. Novo vetor. E esse vetor vai se chamar faltas. Vamos registrar na pauta quantas faltas os alunos têm. Vamos fazer uma atribuição. Como a gente está criando um vetor, a gente vai fazer uma combinação. A função para combinar é simplesmente a letra C. Vamos combinar os números 2, seguido pelo número 0, seguido pelo número 1. Legal, as vírgulas já apareceram sem nem falar nada. Ótimo. Pode criar o vetor faltas. Temos um novo vetor, e esse vetor é de um tipo diferente do vetor tipo turma. Turma era um vetor de texto, é um vetor CHR, um vetor de caracteres. Falta, por sua vez, faltas, é um vetor de números, é um vetor numérico. Então, temos ali num. Temos 3 números distribuídos de 1 até 3. Certo? Legal. Vamos, então, criar agora. Pode falar, Eric. Rapidinho, me perdi aí. No Faltas ali, que atribuiu essa composição, por que 2, 0 e 1? Ah, foi da minha cabeça. Eu quis dizer que tá. eu tenho 2 faltas, 0 faltas e 1 falta. Tá, perfeito. Foram números totalmente arbitrários, porque eu estou montando uma base de dados. Estou montando a base de dados mais simples, não é possível. Fazendo uma pequena pauta da aula. Então, e esses números, claro, são fictícios também. Beleza. Então, vamos criar agora, finalmente, a nossa base de dados. Dá mais um Enter aí e uma tralha para a gente. Criando base de dados. Tá ótimo. Para a gente criar uma base de dados, a gente vai querer armazenar essa base de dados na memória. Então, já vou pular uma etapa aqui e vou falar que a gente vai batizar essa base de dados de pauta. Então, escreve para a gente pauta da disciplina, recebe. Aí, agora vai ser um novo comando, que vai ser o seguinte, data.frame, F-R-A-M-E. Já tem aí o autocompletar, maravilha. Então, vou falar só um pouquinho desse comando. A última coisa que a gente vai ver hoje é um comando bem importante, é um data frame, né? É uma moldura, um enquadramento de dados. É uma planilha. No fim das contas, falando de forma muito grosseira, ela é um pouco diferente de uma planilha, mas para a gente vai funcionar como uma planilha. Vamos criar uma planilha, vamos chamar essa planilha de pauta, e vamos passar para ela 2 argumentos. É uma nova função, aquele ponto ali não faz diferença nesse caso, tá? O nome da função é data.frame para a gente, e ela vai receber 2 argumentos. Quem vai compor a nossa pauta? A pauta vai ter a turma, então o primeiro argumento é turma, e a pauta vai ter as faltas. Então o segundo argumento vai ser a quantidade de faltas. Maravilha. Só rodar para a gente. E geramos aqui o nosso terceiro tipo. Então vimos um elemento puro primitivo, vimos um vetor, e agora vemos uma planilha. Ela apareceu, inclusive, diferente ali na área de ambiente, como data, né? São dados. Criamos uma planilha com dados. Vemos que ela se chama pauta e ela tem 3 observações de 2 variáveis. Quais são as 3 observações? São as linhas da planilha. Cada aluno, né, ou aluna, é uma observação na planilha. É um elemento dessa planilha observado no mundo. É um caso. É uma resposta a um questionário, por exemplo. E nós temos 2 variáveis. Quais são as variáveis nesse caso aqui? São aquelas que a gente forneceu para a pauta. A primeira delas é turma, a segunda delas é faltas. A gente pode, inclusive, ver a planilha aqui dentro. Não é a melhor visualização do mundo, mas é alguma. Clicando, por exemplo, naquele desenho de planilha lá no final da direita. Isso, perfeito. A gente visualiza a pauta. Isso, pronto. Apareceu ali no lugar do editor uma planilha imensamente simples que tem os nossos elementos já ordenados alfabeticamente, porque a gente ordenou,
e com as respectivas faltas ao lado. Tudo que a gente faz com 2 elementos, a gente pode fazer com 2 milhões de elementos. O ganho em linguagem de programação é o ganho de escala absoluta. Tudo que vale para mais de um elemento vale para uma quantidade quase que abstratamente infinita de elementos. Só depende da capacidade de processamento do computador e para ciências sociais é basicamente infinito. A gente pode fazer qualquer manipulação. Não vamos fazer hoje. A gente tinha separado mais um pouquinho, mas já deu nossa hora, mas acho que a gente foi no ritmo... Gabriel, eu queria fazer 2 perguntas rápidas. A primeira é se tem a função copiar-colar, porque ali, quando você coloca 3 atributos, se eu tiver 200, eu posso trazer do Excel e colocar aí, por exemplo? Sim. Copiando e colando? Mais do que copiar e colar, a gente vai ver isso quando a gente chegar na leitura da base de dados. Vai importar. A gente vai ter um comando, importar. A gente vai ler de um arquivo e mandar ele armazenar da forma que a gente preferir. E outra coisa, quer dizer, a ordem tem que ser a mesma, né? Tem que casar a linha com a coluna. Perfeito. Então, se você botou Mariana primeiro, a primeira nota é da Mariana. Exatamente. Isso é completamente fundamental. É bom a gente falar isso desde já. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho. Mas existe uma correspondência direta. Quando a gente está criando um dado, faz diferença a ordem. Então, por isso que eu falei para vocês. Vocês lembram do quanto giz, que era exatamente isso. Exatamente. Né? Se você trocasse as ordens, você, aqui nesse caso, ia ter aluno com nota errada. As faltas trocadas, exatamente. Então, os vetores, essa estrutura que a gente aprendeu hoje, né, é muito importante, a gente vai usar toda hora. Vetores são conjuntos ordenados, sempre. A ordem faz diferença e os elementos no interior de um vetor são indexados. Isso significa que eles são acessíveis pelos seus índices. Quando a gente escreveu ali em cima, sobe um pouquinho, por favor, só, Ana, na turma 1, turma 2, turma 3, a linha 41, 42, 43, por coincidência, a gente está acessando os elementos de um vetor por meio dos seus índices. Turma, eu quero o primeiro elemento da turma. Turma, segundo elemento da turma. E a gente pode fazer isso, inclusive com operações complexas no interior da indexação. Então, quando eu falo para vocês que a gente está vendo muito conhecimento cumulativo, não é à toa, né? E na próxima aula a gente continua. Não vou querer passar, não. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado bem. Treinem, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Segunda-feira é feriado mais uma vez, infelizmente a gente perde mais uma aula. Mas na quarta-feira a gente continua, tá bom? É bom para vocês irem treinando bastante. Podem ir praticando, montando bases de dados, planilhas, fiquem à vontade para se divertir com isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima semana que vem. Obrigado, Ana, pela tela.